Nós vamos falar hoje sobre as questões da beleza estética. Convido você, e vou deixar na descrição, a entrar no Brasil Paralelo, o último vídeo do Brasil Paralelo, extenso, acadêmico, extremamente valioso, para você entender o que é o senso da estética, o que é a estética para nós. Vamos compreender hoje o que a igreja tem vivido, o que a humanidade tem vivido com relação à beleza. Quando a gente fala de beleza, muitas pessoas vão dizer assim, não, beleza é algo conceitual, né? É o fim da beleza, isso mesmo, Simone. Recomendo vocês a verem o Brasil Paralelo, o fim da beleza, vocês vão entender talvez a nossa resenha. Só que a nossa resenha, ela vem para um lado espiritual. O Brasil Paralelo leva o tema, o vídeo muito bem feito, muito curta não, são vários episódios, para um tema social, político, e é valioso, vale a pena você entender. Mas vamos lá, o que é beleza? Beleza, no primeiro momento, a priori, beleza é algo conceitual, né? Por quê? O que é belo para mim, talvez não seja belo para você, o que é bonito para você, talvez não seja bonito para mim. E, portanto, se eu falar que isso aqui é bonito, dizer que isso aqui é um anteparozinho de celular, eu coloco assim, olha que maneirinho, tá vendo? Olha que belo, olha que lindo. E você vai dizer assim, não vejo nada demais, negócio cinza chumbo com verdinho aqui. Por quê? A percepção da beleza, ela vai muito de cada um. Cada um de nós vai perceber a beleza das coisas conforme o nosso olhar. Agora, de onde sai o nosso olhar para conceituar o que é belo e o que não é? De onde sai a nossa percepção de beleza? Você já parou para pensar nisso? De onde você percebe que algo é bonito, de onde você percebe que algo é feio? Vamos compreender uma coisa. Essa semana vamos falar sobre sofismas, vamos falar muito sobre questões sofismáticas, e se você acha que essa resenha não é tão interessante como a gente falando aí da Rússia, eu vou dizer para você, isso aqui é tema das nossas quintas de batalha espiritual que eu estou trazendo para a resenha. E o conteúdo que vamos ter aqui é um conteúdo que deveria ter nas igrejas, mas infelizmente não as tem, porque é um conteúdo que carece de muito estudo, carece de muito esclarecimento, carece de muita percepção, não só espiritual, mas psicológica, pedagógica, que é a minha área, carece de uma percepção do todo, antropológica, psicossocial, porque isso mexe com você, isso mexe com a tua vida, isso mexe com o teu dinheiro, isso mexe com o teu ministério, isso mexe com a tua família, isso mexe com o teu emprego, isso mexe com a sua educação, isso mexe com você como um todo. Se você acha que que nós estaremos aqui falando de beleza por beleza, não, isso aqui não é um canal de moda, isso aqui não é um canal de maquiagem, isso aqui não é um canal de... como é que a gente pode falar? Aqui não é um canal de decoração de interiores. Nosso canal é um canal cristão, basicamente, majoritariamente cristão, e de tratamento de coisas que são para a vida, né? A nossa resenha é para a vida, nossa resenha não é prosélita, ela não é para fazer novo convertido, nossa resenha não é resenha para que as pessoas queiram, de alguma forma, ser crentes. Não, nossa resenha não tem esse cunho. Nossa resenha, na verdade, ela traz reflexões profundas, ao qual eu quero provocar em vocês a realização de novos pensamentos, renovação de mente. Ok? Então, nossa resenha vem para isso. E aí, vamos entender. 2 Coríntios 10, 4, 6, Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Paulo escrevendo isso, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 6. O que Paulo está falando sobre isso? Coríntio era uma cidade, o pessoal de Corinto, não os corintianos, né? Os cidadãos de Corinto
eles viviam numa cidade cosmopolita, com vários valores aí, com vários valores que, querendo ou não, estavam intrínsecos neles. E, é claro, esses valores ficam dentro da igreja. Nós somos cristãos, mas não tem como a gente separar o nosso processo educacional. Só que antes de eu falar de educação, não se fala de educação sem primeiro falar de cultura. Porque o processo educacional, ele advém, ou ele provém, ele é derivado do processo cultural. E o que é cultura para você? O que é cultura? Cultura é aquilo que você apreende, é aquilo que você herda, é aquilo que lhe dão como herança de percepção social e pessoal. Cultura é algo que tem a ver muito com o local onde você tem. Cultura, para mim, diz respeito à ambiência, porque culturas forjam e formam ambiências. A cultura, ela vai permear essa educação. Educação, ela é abrangente. Educação, ela pode ser uma educação pessoal, ela pode ser uma educação estudantil, ela pode ser uma educação cultural. E aí você vai entender que muito daquilo que a gente julga ser certo está de acordo com a sua educação. Agora, a cultura te leva a um processo educacional pessoal, a cultura te leva a um processo moral pessoal e a cultura te leva a um processo ético pessoal. Por exemplo, você vai em Portugal e você vai ver muita gente tomando vinho, bebendo vinho. Crentes, pastores. Você vai na Inglaterra, você vai à Alemanha, você vai nos países nórdicos e você vê pastores e bispos fumando charuto. Você vai ver que para essas pessoas não é amoral, não é antiético tomar uma taça de vinho e fumar um charuto. Mas, se nós rodarmos pela América Latina, com as igrejas evangélicas da América Latina, que são mais tradicionais nesses aspectos, algumas pelo menos, você vai ver que as pessoas terão uma reação muito negativa a um bispo, a um pastor pegar um charuto e fumar ou pegar uma taça de vinho e beber. Porque na percepção deles, isso é pecado, porque aí vai entrar na questão da teologia, templo do Espírito Santo, ok. Mas vamos compreender o que está por trás disso aí. Não é um processo doutrinário, não é simplesmente o processo da visão da igreja, não é uma percepção de que certo ou errado é aquilo que eu interpreto, mas é um processo cultural. E o que isso tem a ver com cadeias mentais? Tudo. Porque o que você faz, o que você pensa, o que você realiza, o que você reage e o que você é um processo cultural coletivo, local, mas coletivo. Aquilo que você pensa que é certo porque a maioria diz que é certo. E nós vamos ver que quando Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, porque você não pode calibrar o processo educacional, moral e ético com armas carnais, com diploma. Se eu for falar de forma filosófica, teológica, pedagógica, psicológica, sociológica, antropológica, vai haver um debate enorme aqui para que cada um tenha a sua percepção do que está certo ou não. E vamos chegar a uma conclusão. Olha, o certo para você, para mim não é certo. Só que isso fere algo muito importante para nós. O quê? O ser cristão. O certo não está no seu conceito nem no meu. O certo está em Cristo. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixando para trás as coisas que vão ficando, Quando eu era menino, eu pensava, eu agia, eu fazia coisas de menino. Eu me comportava como menino, mas quando cheguei a ser adulto, quando cheguei a ser uma pessoa madura, eu passei a lidar com pessoas e a lidar de forma madura. Presta atenção, quando Paulo lá em Efésios capítulo 4 diz, até que cheguemos à estatura de varonilidade perfeita, a estatura do Filho de Deus, até que chegamos a ser iguais a Ele. Quando Paulo diz que o Senhor Jesus foi às regiões mais baixas e tomou o cativeiro, e levou o cativo e concedeu os dons aos homens, aí Paulo está falando de estrutura eclesiástica, a uns ele deu para ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres, com a finalidade de fazer com que o corpo se ajuste
para que o corpo se acerte e, se acertando, esse corpo alcance a mesma maturidade de Cristo Jesus. Quando chega em Romanos, o próprio Paulo diz assim: o homem espiritual a tudo discerne, e por ninguém é discernido. Por quê? Para o homem espiritual discernir a todos e não ser discernidos, ele não pode fazer parte de todos. Ele é a parte de todos. E quando você é a parte de todos, você percebe o que todos não percebem, porque todos estão no gado, todos estão na boiada, todos estão no cardume, todos estão na revoada, todos estão na alcateia, e você está de longe percebendo que todos não estão entendendo, porque cada um olhando para o outro é um espelho. E quando você espelha você na outra pessoa, e quando a outra pessoa espelha em você, o errado passa a ser certo. Se todo mundo corta uma orelha numa sociedade, todo mundo que só tem uma orelha está certo. No dia que você aparecer com duas orelhas, você é anormal.